queria separar o que é jornalismo e o que é crítica. O Sérgio falou assim, eu sou crítico da Veja, né? Mas, na verdade, tem a crítica e tem a reportagem, né? Tem a cobertura do setor e tem você pensar criticamente o setor. Então, eu queria começar perguntando o seguinte, eu queria que cada um se posicionasse rapidamente sobre cada um dos temas, que acho que esses temas depois vão voltar aí na conversa. É impossível cobrir um setor sem criar fontes, sem criar relacionamentos, e muitas vezes amizades. Isso aí, frequentemente, se transforma em um relacionamento mais forte, às vezes você acaba frequentando as pessoas que você deveria cobrir, né? E na área de música, é muito comum que o cara vira jornalista de música ou de cultura porque ele quer frequentar aquilo ali. Então, o cara ele quer ir no backstage, ele quer ser amigo do músico, talvez ele queira até ser músico, ele quer comer as meninas que o músico não comeu, entendeu? Ou que comeu. Então, e na área de cinema, a mesma coisa, o cara quer ser diretor, o cara quer ser amigo dos artistas. Então, isso aí, frequentemente, gera uma promiscuidade muito grande e é difícil de dividir. Isso vale para a política, vale para jornalismo esportivo, qualquer coisa. Então, eu queria perguntar o seguinte, eu tenho convicção de que quem é jornalista não pode ser crítico, ou será um mau repórter. Ou o cara fica um mau repórter, ou fica um mau crítico. Porque depois, como é que você vai fazer? Você vai pegar o teu amigo e detonar com ele depois? Como é que faz? Então, eu queria perguntar o seguinte, você se considera jornalista musical ou crítico musical, ou nenhuma das duas coisas? Sérgio? Eu me considero jornalista musical e crítico. Eu só tenho que ver em que matéria o repórter vai falar mais alto ou em que matéria o crítico vai falar mais alto. Às vezes, uma matéria ela nasce, você pensa, você cria, digamos assim, uma pensata, que é justamente você atuar como crítico. Em outras ocasiões, você começa a estudar um determinado gênero musical e você faz um trabalho jornalístico de qualidade. Você vai lá, vai aos shows, entrevista, fala com outras fontes e levanta dados. Então, no meu caso específico, eu não sou um crítico de rock, ou um jornalista de rock, ou um jornalista de MPB, ou um crítico de MPB. Na Veja, eu vou de Bruckner a Calypso. Então, eu não posso me dar o luxo de falar, eu só vou escrever crítica, ou eu só vou fazer uma reportagem musical. É lógico que muitas dessas matérias críticas, elas geram reações pouco favoráveis e eu tenho que lidar com elas, mas eu gosto de fazer as duas coisas. Bom, no meu caso, eu acho que eu não sou nenhuma das duas. Porque eu sou jornalista, porque no meu trabalho, no meu dia a dia, eu não cubro só música. Eu pego toda a parte de entretenimento e eu não me considero um crítico musical. Eu acho que eu estou um pouco longe disso. Eu sou mais da parte da reportagem, da cobertura. E como o Sérgio falou, eu acho que também... Eu acredito muito no que o Sérgio Martins falou, que é muito difícil separar uma coisa da outra. Eu acho que quem trabalha exclusivamente com música, como o caso do Sérgio, eu acho que você acaba fazendo um pouco de cada coisa e uma coisa acaba complementando a outra. Eu me considero um milongueiro da imprensa livre. Essa é a expressão que eu vi o Simonal dizendo. Você é um mídia livrista? Mídia livrista não, eu ainda tenho emprego. Mas o milongueiro da imprensa livre acho que define bem. Na verdade, se eu pudesse fazer só crítica, é o que eu adoraria. Quando eu pegava a Bis, que foi a primeira revista de música que eu li, eu ia primeiro na parte de resenhas. Eu acho fantástico uma análise bem feita, seja positiva ou negativa. Mas eu não sei onde que a gente pode se dar o luxo no Brasil de fazer só isso. Desde que eu comecei a trabalhar nisso há 15 anos, eu nunca vi uma vaga que tivesse aberta só para o cara que fosse pensar criticamente, que não tivesse que também lidar com fonte, com entrevistas, falar com assessor. Então, o que eu fui aprendendo e aceitando é que eu ia ter que fazer as duas coisas e toda vez que eu olhasse para um artista, quando eu encontrasse com ele, perceber pelo rosto, pelo gestual, se ele gostava de mim, eu estava me odiando. Ele podia estar me odiando num dia e gostando no outro, porque eu nunca levei relações pessoais para definir o meu posicionamento numa crítica ou numa reportagem. Então, a gente vai jogando esse jogo de várias vezes saber que tem um monte de gente decepcionada com você, outras horas a pessoa está te idolatrando porque você gostou do disco dela, mas é do jogo do jornalismo musical, acredito eu. Bom, eu
eu sou jornalista, mas eu não me considero crítico. Eu acho que eu não sei fazer uma crítica competente, mas também porque minha função é ser editor, que eu acho que também é uma outra discussão aí que talvez o André proponha, mas eu acho que são espaços bastante diferentes. E na condição de editor eu me sinto no privilégio de poder escolher sobre o que eu escrevo. Então eu opto por não escrever sobre gente que eu conheço. E na função, na situação que o jornalista está hoje, é inevitável conhecer gente. Você vai conhecer artista, você vai no backstage, você vai ser apresentado para alguém, você vai acabar ficando amigo de algum artista, e é uma situação delicada que pode comprometer ou não, dependendo de quem é. A gente sabe que tem quem escreva muito sobre gente que conhece, e o Zé Flávio tem essa posição que eu respeito bastante, assim, de não se preocupar se o artista é sentimental e vai ficar triste com você por causa de uma crítica. Eu já me preocupo um pouco com isso, mas isso de uma maneira geral na minha vida. Então eu prefiro não escrever sobre gente que eu conheço, por uma postura pessoal, e estou bem confortável com isso. Eu entendo que são coisas bem diferentes. Ser o crítico e ser o editor, o jornalista, ao mesmo tempo, exige uma habilidade aí para colocar na balança e conseguir fazer as duas coisas bem, e dormir bem à noite, acordar e conseguir ir num show e não apanhar de um artista mais sentimental. Então, exige habilidade conseguir fazer tudo. O Zé Flávio falou uma coisa que eu concordo. Ele falou que trabalha há 15 anos e que nunca viveu uma situação em que crítica e reportagem estivessem separados, né? Mas eu sou bem mais velho que o Zé, e eu comecei numa época que tinha essa divisão. Eu comecei no final dos anos 80, as redações eram muito maiores. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, numa época em que o Jornal do Brasil tinha um crítico de música, um crítico de cinema, uma crítica de cinema, a Susana Shield, um crítico de teatro e um crítico de artes plásticas. Essas pessoas não saíam da redação, ficavam lá para escrever sobre filmes e teatros. Lógico que elas conheciam as pessoas, conheciam os diretores, conheciam tal, mas a função delas não era ficar lá no dia a dia entrevistando gente. Então, eu vim dessa época em que tinha essa divisão. Eu comecei como repórter cultural, e depois eu fui meio alçado a crítico, até pela diminuição do tamanho das redações, porque quando começaram a haver cortes nas redações, então você tinha menos gente para trabalhar. Quem vai escrever sobre o disco tal? Pega aquele moleque ali que gosta de música e tal, parece que conhece. Tal. E, literalmente é assim que você vira crítico, em qualquer lugar. Ninguém é contratado para ser crítico. Você começa fazendo reportagem, alguma hora algum editor vê ali que você tem jeito para coisa e te chama, entendeu? Comigo foi assim. E eu dei sorte também, eu acho que eu dei sorte, porque logo no começo dos anos 90, assim, eu comecei a editar cadernos. Então, eu não precisava sair na rua mais para fazer tanta reportagem. E quando você sai, inevitavelmente você conhece pessoas, faz fontes, entrevista gente. Então, a chance de você ficar, de alguma maneira, influenciado por isso, no que você escreve, é muito maior. Quando você está na redação editando ou chefiando uma equipe, tal, que você não precisa sair, eu acho que você acaba tendo uma liberdade um pouco maior para escrever, porque você não tem um relacionamento pessoal com essa turma ou com essa cena, entendeu? E outra coisa que eu acho que a gente pode até falar sobre isso depois, é que o jornalismo cultural no Brasil, no meu ponto de vista, ele tem um ranço muito construtivo. As pessoas querem fazer parte da cena, como o Forasta falou. O cara começa a fazer um fanzine, ou começa a fazer uma revista, não sei o quê, para dar uma força para determinada cena, para divulgar, entendeu? Que eu acho louvável, então, mas não é o que eu acredito. Eu acredito que o jornalismo cultural tem que ser mais analítico e, às vezes, mais combativo do que só ficar dando força para a cena. Porque isso é uma coisa enraizada demais no jornalismo cultural carioca. É demais, assim. O Rio de Janeiro é uma coisa... Chegou em São Paulo também? Chegou em São Paulo, mas no Rio é uma coisa enraizada. Você tem um fanzine, ou você já começa falando daquela cena que são dos seus amigos, das pessoas que você gosta, das pessoas que você conhece, e isso vai dar lá em cima, chegar num estágio hoje onde um crítico carioca vai falar mal de um filme da Globo Filmes, por exemplo. Eu estava até comentando ontem com o Elson, uma entrevista que eu fiz. Eu recebi nos últimos 2 anos 3 ou 4 telefonemas de críticos de cinema cariocas pedindo emprego em São Paulo, basicamente. Porque os caras não aguentam mais escrever sobre filmes brasileiros, falarem mal, e o diretor do filme ligar para a porra do editor dele para reclamar, entendeu? Porque é uma relação assim agora lá. Então, existe isso em São Paulo também, mas eu acho que no Rio é bem mais perigoso. Sobre isso é legal pontuar uma coisa. Tem um livro
que conta a história da Ilustrada, escrito pelo Marcos Augusto Gonçalves, que foi editor da Ilustrada. E tem um momento específico em que ele entrevista o Matina Suzuki, que é o grande representante dessa tendência carioca em São Paulo, que trouxe muito essa cultura da ação entre amigos, né, para São Paulo. E aí o Matinas textualmente fala assim, que na Ilustrada, na época dele, eles queriam ser parte da cena, eles queriam ajudar a construir a cena. Eles se viam como co-construtores da cena musical, teatral, de moda, de tendência, de não sei o quê, junto com os produtores. E, de fato, o Matinas está absolutamente certo. Era exatamente isso que eles faziam e é exatamente isso que eu acho que não deve ser feito, na verdade, porque, para falar bem, já tem o artista, a mãe do artista, a assessora de imprensa, a gravadora, o jornalista que quer ser amigo, né? Então eu escrevi sobre isso na época, um texto que chama Por um Jornalismo Mais Crítico, que eu não vejo nenhuma utilidade em ser mais um para bater palma, particularmente quando se trata de artistas já consagrados, né? Ou que tem grandes estruturas por trás, como a Globo Filmes. Eu não vejo nenhuma razão para ninguém achar nenhuma qualidade em nenhum filme produzido pela Globo Filmes, como crítico de cinema. Eu não sou crítico de cinema, mas eu não consigo não pensar assim, pelo lado contrário, né? E infelizmente, de fato, a partir do momento que você começa a trabalhar para a Petrobras, para a Natura, para a Nike e para não sei quem, e fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, fica cada vez mais e mais difícil você dividir isso. Tem gente que é gênio e consegue fazer as coisas ao mesmo tempo e manter um mínimo de sanidade e vergonha na cara. Mas é bastante difícil. Eu acho que se você está trabalhando prioritariamente como jornalista, eu acho que se a sua principal fonte de renda é o jornalismo, eu acho que jornalismo construtivo amigo é amigo só para você, mas não é amigo para o leitor, que é o que interessa no final. Nessa praia de crítica aqui, eu queria voltar para o Serjão aqui. É o seguinte, sobre crítica. Tem uma frase clássica sobre crítica, que é a seguinte: a crítica não serve para separar o bom do ruim. A crítica serve para separar o bom do ótimo. Mas nós temos muito pouca coisa ótima por aí. Nós temos muita coisa boa, razoável, legalzinha, mas coisas ótimas não estão toda hora dando sopa em todo lugar, né? E as coisas ótimas, frequentemente, são admiradas por muito pouca gente. Então, se você ficar falando só de coisas ótimas, a seu ver, frequentemente você não vai ter leitores, ou a revista não vai ter espaço para isso, ou o seu blog não vai ter hits, porque você não está falando de coisas que as pessoas conhecem, né? E a imprensa, de fato, tem que encher muitas páginas. A revista tem que sair com aquele número de páginas todo mês, os sites têm que ter assunto a cada minuto, e tudo tem que dar muitos page views, e tem que dar muita repercussão, e tem que causar muito no Facebook. E os anunciantes têm que ficar felizes também. Se você só falar de coisas que ninguém conhece, os anunciantes não ficam felizes. Então, a gente, jornalista, nós estamos sendo, de fato, filtros e tentando levar o que nos parece ótimo para as pessoas, ou a gente está só enchendo linguiça e fazendo o que se espera da gente, que o leitor espera da gente, que o anunciante espera da gente, que o chefe espera da gente, e a gente está aumentando o ruído, em vez de fazer nosso papel de seleção crítica e rigorosa. Foi muito curioso, uma vez eu vi uma reunião de vocês na premiação do Multishow, e elegeu, sei lá, acho que foi a Gabi que foi eleita, e eu tinha comentado isso com as pessoas, que existe o Brasil que a gente conhece, né? A cena musical que a gente conhece, e a cena musical que a gente gostaria que existisse. Na cena musical que a gente gostaria que existisse, venceu a cantora que a crítica apoiou. Na cena musical que a gente conhece, venceria o Thiaguinho, o Jorge Mateus ou o Fernando Sorocaba. Eu acho que o desafio do jornalista é você, principalmente nos veículos maiores, é você dar o que está acontecendo. Eu tenho que dar uma matéria sobre música sertaneja, eu tenho que dar uma matéria sobre a Anitta, com o meu foco, mas também não descuidar
desse Brasil, que é o Brasil que a gente gostaria que existisse. Então, você pode ter, vou falar casos específicos mesmo, você pode ter uma matéria sobre a Anitta, mas você tem um recomenda do Bruno Souto, que, para mim, lançou um dos melhores discos do ano, assim, na coisa pop. Você tem uma matéria, sei lá, sobre funk ou qualquer coisa, mas você tem, sei lá, 2 coluninhas com o Chico Pinheiro, que é um compositor que eu respeito. O que eu acho que existe, muitas vezes, é que esse Brasil que a gente gostaria que existisse, não tem uma proporção. Eu lembro que eu fui um grande leitor da Ilustrada, fui um grande leitor da Bis. Então, na Ilustrada, o cara começava com um tijolinho, aí depois ele ganhava uma coluna, aí depois ele ganhava 2, aí ele fazia um show, aí ele ganhava uma matéria um pouco maior e depois ele ia para a capa. Hoje, está todo mundo indo para a capa. Porque não existe uma consciência crítica de falar, eu tenho que ser atento aos princípios do jornalismo, né? Mas eu não posso descuidar desse. Então, vou dar um espaço maior para um artista que eu gosto. Se esse artista virar, né, se ele realmente aconteceu, ele lançar um disco revolucionário, ele vai para a capa. Hoje não, existe uma disseminação desse jornalismo tiete, né, que é o cara que vai tomar cerveja com o sujeito no Baixo Augusta e fica conspirando, né, coletâneas e tal, não sei o quê, que acaba atrapalhando muito esse processo. E isso cria uma descrença, inclusive, no jornal. Porque se você vai, não vou falar nome de artista, mas se você vai num artista, que é ilustrador Estadão deu capa, e falou que é a coisa mais revolucionária que já surgiu, e você vê que esse show não está pronto, aí você fala assim, eu nunca mais vou assistir nada dessa pessoa. Então você acaba matando. Então, e isso é o que eu sinto um pouco de falta, assim, de apostas mais certas, né? E de ter essa consciência. A partir do momento que o cara constrói a carreira, você também vai dando espaços até ele ganhar a capa. Mas, Sérgio, sem querer interromper nem nada, mas você não acha também que a diminuição do espaço em jornais dificultou isso? Quando a gente começou a trabalhar na Ilustrada, tinha 16, 20 páginas. Hoje tem 6. Com certeza. Então você não tem nem com tijolinho. Com o corpinho bem pequenininho, assim, a letra é bem pequenininha. Agora é grande, porque o pessoal não gosta de ler, então bota bem grande. Os velhos também, que só quer ler jornal, né? Então tem que ter uma letra grande. Não tem. Mas você vai dar capa? Não, às vezes, eu não estou dizendo que vai dar capa, mas às vezes você tem a opção de dar ou ridiculamente em 2 linhas lá na agenda, ou numa matéria gigante, entendeu? Eu estou falando que as opções diminuíram. Antigamente você tinha muito mais opções, tinha a parte de música, você tinha 3 ou 4 matérias toda semana. Né? André, eu trabalho numa revista, numa seção que você tem 12 páginas, que às vezes parece gincana de colégio. Precisamos de uma matéria, não sei o quê, corre tudo, não sei o quê. Eu consigo fazer isso. Com resultados mais e menos satisfatórios, mas eu consigo. Então, alguma coisa está errada. Não, estou só falando que está cada vez mais difícil você escalonar a importância de um artista pelo tamanho da matéria que você dá para ele, porque você tem menos espaço. E a questão do tamanho também é super relativo, porque na internet o tamanho é infinito. Se você quiser dar 10 milhões de caracteres sobre um cara novo ou um cara velho, você dá. Se alguém vai ler, é uma outra história. As homes dos portais ou as homes dos sites, naturalmente vai ter lá o que vai dar mais clique, porque é o que interessa para o banner estar pagando a conta ali, né? Então, se repete também a questão do espaço é um problema relativo, porque você mesmo, por exemplo, embora você tenha um espaço pequeno na Veja, você tem uma presença online muito grande, onde você fica tweetando e fica mostrando, compartilhando coisas. Você pode... É infinito isso aí, né? Ou no Facebook, ou na Veja Online, você também faz uma série de coisas. A Rolling Stone tem sei lá quantas páginas por mês. Quantas páginas tem por mês editoriais? Umas 90? Você tem que encher 90 páginas de linguiça todo mês, ou não? Dá para fazer coisa aqui? Sempre falta espaço, né? Falta espaço. Para a quantidade de assunto que a gente quer dar. Se você pega a Rolling Stone no primeiro 2 anos, ela tinha, em média, umas 110 páginas editoriais. A fonte era desse tamanho mesmo, e as matérias médias tinham 6 páginas, as grandes chegavam a 12. Hoje, 6 páginas é uma matéria grande. A gente está falando de 7 anos de distância. O que mudou em 7 anos? Agora, da Rolling Stone, por exemplo,
da Rolling Stone, você fala de política, fala de uma série de outras coisas, fala do ponto de vista mais, vamos dizer, crítico ou de recomendação, ou de dar espaço para alguém de música ou de cinema, vamos dizer, de artes. Quanto dessas 90 é esse pedaço? É uma equação que é muito mais espontânea do que pensada matematicamente, mas das 90 páginas a gente calcula que mais de um terço tem que ser música, porque é o que o leitor espera. Mas eu mesmo sou conduzido a não encher de música a revista, e eu tenho que me policiar quando eu percebo que tem música, eu tenho que enfiar alguns outros assuntos no meio, porque a gente não pode alienar o leitor a ele pensar que a revista é de música, por razões, assim, a revista não é de música, é uma revista de entretenimento, a gente não pode vendê-la como uma revista só de música. Então, se a capa é musical, por exemplo, vai ter outros assuntos que vão compensar isso, para dar um equilíbrio, mas música é o determinante mesmo, são as pautas que vão chegar e são as pautas que a gente vai querer colocar na revista, porque os jornalistas que estão lá gostam de música, principalmente, não somos caras do cinema, não somos caras de política. Então a gente tem que ficar brigando com a gente mesmo para enfiar outros assuntos ali no meio. Você tem um esforço específico de falar assim, dessas 90 páginas, pelo menos umas 10, vai ser de coisas que eu acho sensacionais, incríveis, maravilhosas, que as pessoas têm que conhecer, ou você é mais democrático e vai ter uma visão editorial mais misturada? Assim? As duas coisas. Eu acho que no começo eu fazia mais espontaneamente, achando que o resultado final tem que ser uma revista que eu leria. E hoje eu vejo que a revista é muito plural e são muitos assuntos e eu não sei quem é que consegue gostar de todas as matérias, de todas as páginas. Eu imagino que a maioria das pessoas pega a revista e passe correndo por algumas matérias e fique mais nas outras. E acho que faz parte da ideia da revista de poder tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu tento colocar ali o meu input. Se você prestar atenção, você encontra ali onde eu estou colocando o que eu gosto mesmo. Mas eu edito a Rolling Stone. A Rolling Stone nem sempre é para mim, eu imagino. Assim, acho que ela tem que ser para todo mundo. A Rolling Stone é para quem? Para todo mundo. Todo mundo é muita gente, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Pois tá aí a dificuldade maior em fazer esse negócio. Ô, André, só para não perder o tema aqui, eu me lembrei que para mim o que é o cúmulo da falta de espaço misturado com essa história de reportagem e crítica não ser mais dividido. Uma época que eu estava colaborando constantemente com a Ilustrada, eles me pediam muito um formato que era reportagem crítica. Como assim reportagem crítica? Era uma matéria que tinha aspas e, ao mesmo tempo, uma avaliação do disco daquele artista e uma cotação no final. Então, eu entrevistava o cara no dia seguinte ele pegava o jornal e via lá suas declarações num texto que terminava com 2 estrelas ou com 1. É a coisa mais louca do mundo. Assim, o fim, é a morte da crítica mesmo. Quando você vê isso, e eu fiz isso e passei por alguns apuros, inclusive com os Titãs. Eu estava falando com o Paulo Miklos, eu sabia que no dia seguinte ia sair uma crítica detonando o cara e ia ter aspas dele na minha avaliação, mas era o formato que a Ilustrada adotou. E, nesse caso, para piorar, ainda botaram o disco do Nando Reis para um outro crítico avaliar, e o cara elogiou pra caramba. Então, além de já ser ridículo, ainda na comparação, os Titãs olharam e falaram, mas o que é isso? E aí tinha coisa ridícula que alguém elogiar o disco do Nando Reis, né? Pois é, um colega de vocês. E ainda botaram o título assim, antes só do que mal acompanhado. Não, os Titãs querem me matar até hoje por causa disso. Agora, eu não tive essa decisão editorial, eu não fiz essa pauta, e nunca elogiaria um disco do Nando Reis também. Não aquele que ele lançou naquela época, né? Mas, enfim, era só para aproveitar o tema. Fala um pouquinho especificamente sobre a Billboard. A Billboard tem a revista da indústria da música, né? Ela reflete o mercado da música. Quanto do que tem ali você acha que é crítica, de fato? Existe crítica na Billboard? Crítica, de verdade? Olha, acho que originalmente não, né? Agora, eu fui escolado nisso porque dos quase 15 anos que a Bravo existiu, eu passei 9 lá, todo mês, fazendo a página de crítica e a agenda também. E a Bravo, às vezes quando eu me arvorava a fazer alguma crítica negativa, alguém sempre me lembrava assim, ó, aqui é Bravo a revista, ó, Bravo, Bravo. Se você quer falar mal, seria na revista Vaia. Aí eu falei, nossa, mas que loucura. Então, eu era obrigado a gostar, não gostar de tudo, mas na minha seleção...
Tá bom, chegamos aqui, temos um novo integrante aqui na mesa, então diga quem você é, o que você faz. O que você faz, como você ganha dinheiro, fama e fortuna na área musical e cultural. Não sei, entendi tudo, tá fácil. Primeiro, eu sou o cara que chega atrasado nos combinados aqui. Eu sou Iberê Borges, eu escrevo no Move That Jukebox, junto com alguns outros colunistas, e a gente tem esse blog desde 2007. Eu não estou desde 2007 nele, eu entrei recentemente, há uns 2 anos. A gente faz um trabalho aí além de curadoria de conteúdo, a gente tem conteúdo próprio de entrevistas, a gente escreve resenhas de discos, resenhas de shows, aquele papo todo. A gente tem uma boa média de visitação aí e tudo mais. É bacana, acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Muito bem. Aqui, então, seguindo aqui na minha pautinha, minha questão é a seguinte: a internet revela cada dia um monte de pessoas com muito conhecimento musical, escrevendo sobre música, ou fotografando os shows, ou sobre cinema, ou sobre qualquer assunto, na verdade. Mas música é uma coisa que todo mundo tem opinião, e todo mundo compartilha e fala o que gosta ou não gosta, e tudo mais. E tem gente que, de fato, tem conhecimento musical, tem gosto, tem capacidade de argumentar, tem disposição e tempo livre para argumentar, e compartilham de graça esses pontos de vista e esse conteúdo gratuitamente, né, pelas redes sociais, pelos blogs e tudo mais. Evidentemente que 90% sejam uns manés que não sabem nada de coisa nenhuma, você vai lá ter 10% ou 1% que seja, mas é 1% de tanta gente que é conteúdo paca o tempo todo, caindo de graça por aí. Então, minha pergunta para cada um de vocês, gostaria que vocês respondessem assim, com foco, começando por você, Barça. Qual a sua estratégia para daqui a 5 anos continuar sendo pago pelo que você faz hoje? Ou você vai estar fazendo outra coisa? E se vai estar fazendo outra coisa, o quê? Bom, boa pergunta. Eu tenho um blog no R7 e, basicamente, meu acordo é que eu posso escrever sobre o que eu quiser. Não tem um tema, não tem um direcionamento, nem nada. E há algum tempo eu tenho conseguido me manter escrevendo sobre o que eu quero, que eu acho que é a coisa mais... para um jornalista é o sonho, né? A coisa ideal, você poder realmente escrever o que você quiser sem nenhum tipo de... E ser pago por isso. Você acha que daqui a 5 anos vai ser viável? A gente vai continuar tendo essa boiada? Eu acho que sim. Outro dia eu estava lendo uma entrevista do Stephen King e alguém perguntou para ele o que é um bom escritor. Aí ele falou: um bom escritor é alguém que é pago, você escreve alguma coisa e alguém paga você por isso. Ainda nessa época em que a informação está tão disponível e as pessoas têm tanta facilidade. Eu concordei com isso, eu acho muito legal. Eu acho que, assim, basicamente, eu tento fazer um misto de opinião com informação e dicas e sugestões de filmes ou de livros, porque eu acho que tem tanta variedade de informação hoje. Você entra num site, tem 30 mil discos novos que lançaram, que às vezes eu sinto falta de alguém que eu posso acessar ali e o cara falar: pô, ouve isso que é muito bom, entendeu? Essa semana eu estava batendo um papo com o Fábio Massari. Eu falei: Massari, o que você está ouvindo? Me dá aí 5 bandas que você está ouvindo. Eu anotei e vou atrás. Obviamente eu não conhecia, porque o Massari conhece banda que nem a própria banda conhece, né? Mas no Massari eu confio, por exemplo. E eu sinto falta desse tipo de coisa, de você entrar num local e ter 2 dicas, e não 250 mil dicas de bandas, entendeu? Então eu acho que as pessoas gostam do blog, até porque cada dia tem dica de um filme para assistir, ou de um livro, ou de um autor e tal. É uma coisa um pouco mais seletiva, entendeu? Então, eu espero em 5 anos estar fazendo a mesma coisa. Não confio totalmente, tanto que começamos a investir em outras coisas que não tem nada a ver com jornalismo, mas eu acho que é uma vitória poder escrever sobre eu te pergunto, comecei por você especificamente, porque você, durante um bom tempo, na virada aí do século XXI, você se dedicou a fazer shows, a fazer eventos de música eletrônica, foi dono de casa noturna e fez tudo que não era jornalístico, e no final você, nos últimos anos, voltou para o jornalismo, escrevendo na Folha, agora com o blog e a Folha, fazendo os documentários e fazendo os programas em paralelo, fazendo os livros em paralelo, mas você voltou
para o jornalismo. Quando todo mundo fala assim, mas o jornalismo está acabando. Não, o jornalismo não está acabando, tanto que o Barcinski está voltando. Né? Você fez o caminho ao contrário, porque você acreditava num futuro brilhante do jornalismo. Não, na verdade foi porque eu parei de trabalhar com produção de eventos. Porque eu sempre gostei de produção de eventos e desde o final dos anos 80 tinha um programa na Rádio Fluminense, a gente fazia shows no Circo Voador e tal, sempre gostei. E aí em 2001 eu resolvi parar de escrever para fundar uma empresa só para produzir shows. Porque eu adorava ir a shows e achava que tinha poucos shows no Brasil e fiz isso durante 9 anos e deu certo, foi muito legal. Chegou uma hora que encheu o saco e financeiramente começou a ser muito ruim por várias coisas, impostos, uma coisa, isso daria outro debate, entendeu? A falência total da cena alternativa brasileira, a impossibilidade de você efetivamente manter uma casa noturna com shows, com a competição de 1 milhão de shows do Sesc. Não estou falando mal do Sesc, acho o Sesc fantástico e tal, mas ele efetivamente destrói qualquer cena alternativa na cidade. É impossível você competir com um show a R$5 no Sesc. Depois a gente fala como é que o Sesc, as leis de incentivo, destruíram completamente a cultura brasileira, mas isso é mais tarde. Mas eu digo das dificuldades. E aí resolvi voltar a fazer jornalismo, mas eu não ponho todas as minhas fichas em escrever. Então eu faço programa de TV, faço diversas outras coisas e tal, mas eu acho que é um mercado que está mudando muito rápido. O número de empregos em redação está sumindo. Cada dia que você vai numa redação, eu sei como eu não trabalho em redação há muito tempo, toda vez que eu vou lá, tem metade das pessoas, é impressionante, em qualquer redação. Não, é verdade, é uma coisa assim assustadora. E o jornal continua saindo todo dia. O jornal continua saindo todo dia. Mas eu não poria todas as minhas fichas em continuar escrevendo. Pablo, daqui 5 anos. Eu colocaria todas as minhas fichas e continuar escrevendo, mas acho que é uma questão pessoal minha, de uma busca por garantir um espaço meu que não esteja necessariamente agregado a uma marca, a uma revista, a uma grande corporação. Eu sempre representei grandes corporações na minha carreira, né? Sempre trabalhei com revistas licenciadas, com marcas consagradas. Acho que eu tive muita sorte na maneira como minha carreira se conduziu, porque eu fui resistindo bravamente em cada redação e me tornando o representante de marcas que as pessoas já conhecem. Então, foi assim na Conrad. Eu trabalhei 8 anos com o André Forastieri fazendo revistas infanto-juvenis. A única marca, uma das poucas marcas próprias era a revista Herói, né? Mas a gente fez revistas de videogame, por exemplo, que eram licenças de revistas norte-americanas, assim como a Rolling Stone é uma licença também. Então eu meio que me tornei um especialista em editar revistas licenciadas, o que é bom, mas não é exatamente algo que me agrega enquanto profissional. Agora, o que você está fazendo na prática para daqui 5 anos você ser o pablomiyazawa.com, Inc., etc.? Porque você, aliás, nem todo mundo sabe, o Pablo foi um dos criadores da primeira comunidade, nem chamava blog naquela época, como é que chamava? A gente chamou de filantropia digital. Que era o Gardenal, onde apareceu um monte de gente legal, e que depois, no final, os fundadores, enfim, foram fazer outras coisas e acabou sendo perdido. Mas era meio um começo de um pouco dessa vida independente digital, ou semi-independente digital, que algumas pessoas têm e muitas pessoas buscam. A gente criou o Gardenal sem nenhuma pretensão, e eu mexia com a ideia do Gardenal paralelamente enquanto eu fazia as revistas para você, e o Forasta gentilmente deixava eu fazer minhas coisas paralelas ali, porque ele sempre estimulou, porque ele enxergava um negócio legal ali que eu não conseguia enxergar em 2003. E hoje todo mundo fala, pô, aquilo foi legal porque foi o começo de tudo, juntou um monte de gente, só que assim como muita gente hoje, a gente não soube monetizar, não soubemos tirar qualquer proveito disso, a não ser status, né? A não ser moral. Mas eu gosto da ideia de ter participado disso, então eu me sinto encorajado a pelo menos planejar coisas semelhantes no futuro que envolvam pessoas, envolvam coletivismos e coisas assim. Mas você me perguntou o que eu estou fazendo. Acho que eu estou trabalhando no meu dia a dia para tentar construir não essa marca ou esse nome, mas eu mesmo me senti encorajado e
confiante o bastante para tentar um dia uma carreira solo. Eu acho que o Pablo devia fazer televisão, vocês não acham? Obrigado. Pablo tem pinta de cara de televisão, né? Zé, 5 anos. A não ser que o projeto digital da Bis vingue, em 5 anos eu acho que não estarei aqui sendo convidado para uma mesa do tipo. Talvez eu até torça por isso. O problema é que os meus empregos do sonho, o que eu queria fazer, eu já fiz. Isso é muito triste, né? Porque o que eu mais queria fazer quando eu era jovem era trabalhar na Bis. E, efetivamente, com 20 anos, eu estava na Bis. E com 21 eu era o subeditor, e aí ela acabou. Aí eu, com 22 anos, já era uma pessoa frustrada com o meio profissional. E eu também gostava muito de rádio, né? Eu fiz DRT, de locução, não sei o quê, e depois de alguns anos pintou, surpreendentemente, a Oi FM, uma marca que se apaixonou pelo rádio, ou quis fazer um projeto de rádio em algum momento. Era irreal, mas ela aconteceu. E durante 3 anos eu trabalhei lá, fiz programa de rádio, interferi na programação, levei um monte de gente para fazer session no Tudo bem, estúdio. esse é o seu passado, eu quero saber o seu futuro. É o que eu estou te dizendo, eu não tenho futuro. Meu futuro, Então, cada um... meu futuro já aconteceu. O Zé Flávio não tem futuro. O Bruno, você tem futuro? Olha, o Urbanac já tem 12 anos e eu acho que daqui 5 anos ele ainda vai continuar existindo, porque a gente faz ele muito mais por amor sei lá... Mas tá tudo bem, você faz por amor, mas como é que você faz a pagar almoço, janta? Mas a gente tem investido ultimamente em produzir projetos especiais, principalmente na frente de rádio. A gente já teve programa de rádio a gente começou na Rádio FAAP, a gente passou pela Rádio Leves e atualmente a gente tem o Postal BR, que é na Red Bull Music Academy Radio, que é um programa de música brasileira que a gente criou e hoje a gente toca ele em paralelo com o Coquetel Molotov, de Recife. E acredito que o Urbanac vai continuar e a tendência é a gente cada vez mais fazer projetos especiais que seja para marca ou seja independente, mas sempre trabalhando com música e não necessariamente escrevendo. Pode ser rádio, pode ser... Produzindo para marcas, quer dizer, produzindo conteúdo de encomenda ou patrocinado por uma marca. Não, no caso específico do Postal, não foi uma encomenda. A gente que foi bater na porta da Red Bull e falou, a gente tem esse projeto de rádio, a gente acha bacana, vocês querem bancar? Os caras abraçaram a ideia. Então é mais a gente buscar as marcas e não as marcas buscarem a gente. Entendi. Apresentando projetos voltados à música, enfim, é isso. Daqui 5 anos. Então, em todos vocês aqui eu sou mais experiente e tal. Eu sei o seguinte, o caminho do blog, como ele é um blog novo, 6 anos, mas é novo, nesse momento a gente focar muito mais num conteúdo muito autoral. Por quê? O que a gente vê hoje? O nosso panorama hoje é você publicar um vídeo, uma notícia sobre, sei lá, o Queen Stone Age. Não tem a mesma popularidade do que você postar sobre uma banda desconhecida de Cuiabá, pra gente. Porque esse conteúdo é só nosso, né? E a gente está dando esses passinhos, a gente está começando agora. Então, o nosso foco do blog é focar cada vez mais nesse conteúdo autoral. Agora, pessoalmente, eu não trabalho, né, com jornalismo musical. Eu tenho, vamos dizer assim, eu almejo isso, né? Quando eu vi o André lá no garagem e tal, eu falava, poxa, olha que puta, esse cara é fera pra caramba, né? Tô aqui hoje, beleza. Pô, mas o seu objetivo na vida era aquilo? Oi? Fazer o garagem? Pô, não é então, possível. mas era fantástico, cara. Eu olhava aqui e falava, pô, fantástico, é isso que eu quero. Só pra você saber uma coisa que é para não entristecer ninguém, mas o garagem só deu despesa, nunca deu Não, eu imagino. Até pelo que vocês falavam, você falava também. Mas estou dizendo assim, eu sempre via e, poxa, sabe, você dava aquela almejada, você via, tipo, o André, morei não sei onde, fiquei X anos trabalhando como jornalista musical e tal. Pô, e para mim não era uma realidade. Não é minha profissão jornalista, eu sou publicitário. Mas, assim, dentro disso, eu estou tentando viabilizar maneiras de conseguir trabalhar aos poucos, obviamente. Como você ganha dinheiro com o blog, o site? Com o blog, então, eu sou contratado, né, do blog. O blog não é meu. Mas, assim, hoje o blog dá dinheiro como? Publicidade.
basicamente publicidade. Anúncios e tal, a gente tem uma assessoria de anúncios, mas não é assim, não é o objetivo sair dinheiro daí do jeito que está indo hoje. Hoje não vai dar muito, se você for pensar, pô, se você não mudar, se você continuar fazendo só esse processo de curadoria de conteúdo e tudo mais, uma hora isso vai morrer, porque todo mundo faz. Então a gente já tem uma popularidade, a gente já está trabalhando legal com esse conteúdo para dar. Eu, como publicitário, estou fazendo a minha parte. Eu estou criando, por exemplo, o post desse ano que foi mais popular foi uma resenha do disco mais recente do Arctic Monkeys, que eu não fiz uma resenha, eu fiz em formato de infográfico, eu fiz em outro formato, e você começa a vender um pouco melhor aquela informação para que comece a trazer mais gente, para que comece a trazer mais anunciante e tal. Então é um processo meio... Enquanto todos vocês já são encaminhados, realizou todos os sonhos da vida, a gente... É legal talvez essa visão, tipo, sabe, quando teve um monte de gente aí que viu Quase Famosa e falou, pô, você, jornalista musical, eu vi o André lá fazendo a bagunça dele no garagem lá, achava fantástico. Então é isso que eu estou tentando. Beleza. Sérgio, daqui 5 anos você vai estar na Veja, certo? Não sei, mas sem dúvida eu vou estar trabalhando com jornalismo musical. É o meu sonho, é algo que eu coloquei na cabeça desde que eu comprei uma revista Bis na rodoviária de Santos, a caminho de São Paulo, para prestar o vestibular. Então, assim, a minha visão sempre foi trabalhar com música e jornalismo. Não teve outra alternativa. Eu poderia ter tentado o sânscrito noturno, mas não acabei sendo aceito na Casper Libero. Agora, esse jornalismo musical pode ser em forma de textos ou pode ser em forma de vídeos que eu tenho gravado, os programas que a gente faz dentro da editora. Mas, sem dúvida, é trabalhar com música. Eu sei que hoje os espaços estão reduzidos, as redações estão fechando, mas, nesse ponto, eu sou um otimista. Eu acho que vai ter sempre um espaço para pessoas com experiência, talento, conhecimento. E como você, pessoas de gosto, assim, talento e conhecimento. Como nós, aliás, como todos nós aqui. Oremos, né? Aliás, até um recado, né? Olha, não esqueçam de nós, tal. Agora, tem uma questão que é a seguinte, nós temos tantos jornalistas musicais talentosos, críticos assim, de mão cheia, bonitos inclusive, e por que com tudo isso a música brasileira está tão chata? Particularmente a música jovem e particularmente a música supostamente mais ambiciosa, esteticamente, eu acho tudo uma bananosa e inclusive nesse ano que passou foi interessantíssimo que aquelas manifestações todas acontecendo, todo mundo da rua, não tinha trilha sonora. Você fala assim, pô, qual é a música? Tinha a música do Rapa lá. Qual é a música que você lembra daqui 10 anos? Qual é a música que tocou, né? Tipo, nas diretas tinha o Menestrel das Alagoas, né? Ou o que fosse. Eu não acho que não tem trilha. E, de fato, a cena alternativa acabou, é uma coisa minúscula, que só toca sempre nos mesmos lugares para as mesmas pessoas, ninguém compra os discos, ninguém vai nos shows, é meia dúzia de pessoas que vão. Do outro lado tem a música super popular brasileira, que são os sertanejos, e o funk tomou geral, né? A molecada jovem, assim, a dos adolescentes, de fato, não tem nenhuma ligação com a música brasileira e não tem nenhuma ligação, aliás, nem com a música gringa. Eles gostam de rock de 100 anos atrás. Se você vê as camisetas dos moleques de 14 anos na rua, é camiseta do Iron Maiden e do Nirvana, entendeu? São bandas que os caras morreram há décadas, né? É um vazio absoluto. Tem música sendo produzida o tempo todo. Claro que tem boas canções sendo produzidas, e sempre tem bandas boas que você vai ver um show, você vai ser feliz, mas a música, me parece, deixou de ter um papel central na cultura como tinha antes, e faz tempo. O espírito do rock, acho que morreu, e praticamente no Brasil, a minha impressão, eu não faço ideia como você enche 90 páginas, ou você faz uma billboard. Agora querem voltar com a Bis, para falar de quem? Do Nirvana? Para falar do Lou Reed, que vai ser a capa da Bis. Vai ser a capa da Bis, o Lou Reed? Então, a Bis vai ter uma versão eletrônica, que vai sair um one shot agora, que o Zé Flávio está trabalhando. Ele trabalha na Billboard, na Bis e na Rolling Stone também, daqui a pouco, e outras várias revistas da Rock Brigade, sei lá onde, no Move That Jukebox, e é o multi-homem. Então, o meu ponto é o seguinte,
As pessoas ficam cobrando, pô, devia ter mais veículos de música, e mais isso, e mais aquilo, e mais não sei o quê. Minha pergunta é, para falar de quem? A sua visão é uma visão fatalista, né, André? A gente... Fatalista não, eu sou um realista. Não, por exemplo, vou te citar uma banda que você adora, Los Hermanos, a banda mais importante A pior banda de rock da história do Brasil. E olha que a competição não é fraca. Tem 20 anos o Los Hermanos. Eu ia dizer que foi a banda mais importante da última década, né? Da década de 00. Eles apareceram em 99 e lançaram seus discos mais importantes na década passada. Por questões internas, a banda entrou num hiato por tempo indeterminado, né? Agora, esse ato só fez a banda ficar ainda mais popular. Ano passado, eles fizeram uma turnê de volta e eu fiz os cálculos somando os públicos que eles tiveram por cidades, né, por onde eles passaram. Eles nem aceitaram todas as ofertas. Tem gente aqui de Goiânia que tentou levar o Los Hermanos para lá. Eles falaram, não queremos, só Brasília, 3 datas. Se você somasse o público de todas as capitais por onde eles passaram, eles tocaram para 180 mil pessoas no ano passado. Isso é um péssimo sinal. Agora, veja só, 180 mil pessoas é quanto a Ivete Sangalo toca em 2 dias. Pode crer. Mas sempre foi assim. Isso é a grande vitória do rock. Los Hermanos, que é uma banda horrível, tocar para 180 mil pessoas é vitória para quem? Como que é, Nobre? Para pagante, ela não toca. Não importa se é pagante ou não, quem paga é o Ministério da Cultura no fim. Los Hermanos foi incentivada, a Ivete é incentivada do mesmo jeito. Então quem paga é o nosso imposto. Esse negócio de público pagante não conta não. Ô Barça, e aí? Tem alguma coisa que preste ou não? Não, assim... A gente não está fazendo o nosso trabalho direito, né? Porque quem faz sucesso são Los Hermanos, né? Eu acho que... eu acabei de terminar agora um livro sobre a cena pop brasileira dos anos 70. E é curioso porque lembra muito hoje o que está acontecendo. Porque depois do milagre econômico, uma multidão, uma massa brasileira começou a consumir música popular. Então você teve a explosão dos Secos e Molhados, a explosão do Raul, e se vendeu disco como nunca no Brasil. Tá? No começo dos anos 80, o que aconteceu? Já você tinha um mercado consolidado com uma massa nova de consumidores, tá? E a crítica metia o pau nesses caras, porque eles eram populares. Que caras eram? Você tem alguns caras? Guilherme Arantes, Benito de Paula, Odair José, todos os caras que fizeram sucesso comercial, hit, tal. Todo mundo metia o pau neles, a crítica metia o pau neles. E teve uma crise profunda da MPB, porque os grandes discos da MPB que se falavam foram feitos até 75, 76. Então se falava que a música brasileira tinha morrido nos anos 80, entendeu? Por culpa que eu acho um certo preconceito de classe social. Tipo, você tinha uma massa de classe C e D que começou a consumir disco, as rádios FM começaram no final dos anos 70, foi a explosão das rádios FM no Brasil. Isso mudou tudo. Muita gente começou a ouvir rádio, muita gente mais nova começou a ouvir rádio. Então, isso mudou o mercado. Eu acho que agora está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma massa de consumidores gigante que está ouvindo o Michel Teló, que está ouvindo o Calypso, que está ouvindo... Entendeu? E você tem um vácuo do outro lado. Quem era para fazer a melhor música brasileira, ou está fazendo para pouquíssimas pessoas em shows para 30 pessoas, entendeu? Ou some, porque o mercado não expõe essas pessoas. Mas havia também a política das gravadoras, né, André? Sim. Do Aguinaldo Timóteo. As vendas do Aguinaldo Timóteo sustentarem o Milton Nascimento. As Sem vendas dúvida do nenhuma. José sustentarem... Sem dúvida nenhuma. Caetano. E tinha também a coisa da lei do disco é cultura, que sustentou a MPB durante muito tempo, que as pessoas não falam muito nisso, mas é verdade. Né? A boa parte da música brasileira dos anos 70 foi sustentada por uma lei é uma lei Rouanet de 1967, entendeu? O governo fez essa lei em 67, chamava, você tem um disco brasileiro em casa, você olha atrás, tem escrito disco é cultura. Por que tem escrito disco é cultura? Porque esse disco se beneficiou de uma isenção de ICM. Basicamente, as gravadoras podiam usar o ICM para investir em artistas nacionais. Então, o André Midani vai estar aqui hoje à tarde. Seria bom perguntar para ele, porque eu entrevistei ele para o meu livro e perguntei, e ele falou claramente, ele falou, se não tivesse a lei do ICM, toda a Tropicália, Chico Buarque, Gilberto Gil, todos esses caras teriam sofrido muito, porque eles não vendiam o correspondente aos salários e aos cachês que eles ganhavam. Era melhor que a lei de incentivo de hoje?
Era um pouco... Eu não sei se era melhor ou pior. Eu acho Era que menos ruim. Eu acho que hoje é a pior de todas, porque hoje você está completamente na mão de diretor de marketing. Naquela época você estava na mão das gravadoras. As gravadoras escolhiam os discos em que eles iam investir. Então, de uma certa maneira, tinha uma certa peneira que era comercial, não era uma peneira só de marketing. Eu acho que, entre a cruz e a espada, eu fico com a lei do disco à cultura. Acho que fez menos mal. Revelou muita gente, né, a lei do disco à cultura, mas foi uma forma de incentivo estatal à MPB, sim. Então, eu acho que é isso. Acho que está acontecendo hoje a mesma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. Logo depois do milagre econômico, uma grande massa de pessoas está consumindo, a mídia não está sabendo entender isso, ou está entendendo isso de uma maneira com bastante preconceito, tipo, a música brasileira está péssima, está horrível e tal. Ela não está péssima ou horrível, ela está atendendo aos anseios de uma classe que quer ouvir aquilo. Entendeu? Eu fico revoltado quando as pessoas falam a música brasileira dos anos 80 piorou. Não é que a música brasileira piorou. O que aconteceu? Os músicos acordaram um dia e eles estavam menos talentosos do que eles estavam no dia anterior. Entendeu? Não foi isso, foi uma circunstância de mercado. As gravadoras mudaram. As gravadoras começaram a lançar menos discos. A Philips, podem perguntar para o Midani, ele vai estar aqui. A Philips tinha 100 artistas contratados em 70, em 80 tinha 20. E hoje as gravadoras não precisa mais de gravadora, né? Os grandes artistas brasileiros... eles são seus próprios produtores, suas próprias gravadoras, sua própria mídia. O Fernando Sorocaba, ou esses caras todos de funk, ou, enfim, toda essa gente do mundo do forró e do arrocha, eles fazem os seus vídeos, colocam no YouTube, tem lá 10 milhões de visualizações, e por isso que o Faustão chama, não é porque... Então, e ele não interessa, o resto não importa. Então, assim, e é música muitíssimo... bem feita, é música pop muito bem feita, tanto que as pessoas gostam. Música pop é justamente disso, que as pessoas... é popular, as pessoas gostam, né? Não, Secos e Molhados esteve na abertura do primeiro Fantástico. Por quê? Porque o Boni ia no Teatro Ruth Escobar ver os Secos e Molhados? Não, porque o disco começou a vender que nem água. E eles botaram Secos e Molhados. Não tem mistério, ninguém é bonzinho, ninguém faz nada por diletantismo. Entendeu? Agora, nesse negócio, já botando minha outra pergunta, que é finalizante, que daqui a pouco tem que abrir já para o debate aqui, também tem uma coisa da música que eu acho que está ajudando a acabar com a música, que é o seguinte, isso daqui a 5 anos, eu acho que talvez não tenha esse emprego de jornalista musical, porque não vai ter mais música. Porque, assim, agora com os Spotifys e os Deezers e todos esses sistemas, fora baixar música grátis mesmo, a remuneração do cara que faz música é cada vez menor e menor e menor e menor e menor quando há. O David Byrne escreveu um texto interessante sobre isso, falando que as carreiras médias estão todas sendo interrompidas. Nos Estados Unidos tinha gente que tocava todo ano para aquele mesmo número de pessoas e fazia um disquinho, vendia aquele número e era o suficiente para o cara viver e ter uma carreira. E muitos dos caras mais interessantes estavam aí, não estavam no sub underground e nem estavam nas paradas de sucesso no top 10, né, com a Britney Spears e tal. Então, e principalmente artistas que já tinham 20, 30 anos de carreira estão tendo que procurar emprego fazendo outras coisas, porque senão eles morrem de fome. Então, assim, a minha sensação é que a gente está indo, no mundo do entretenimento em geral e da música em particular, para um modelo, acho que o Byrne acertou, é um modelo que tem, assim, os super hits massacrantes, que você não escapa deles, tem a Katy Perry, que chega, Rihanna, ou quem quer que seja no Brasil o equivalente, e aí você tem 10 bilhões de pessoas colocando seus videozinhos no YouTube e não ganhando nada com isso, ou ganhando uns centavinhos, e talvez não tenha nada entre uma coisa e outra. Claro que tem as ruanesias, incentivos, tal, não sei o quê, que mascaram um pouco essa situação, inclusive sustentam um monte de gente que talvez não devesse ser sustentada, mas a minha sensação é que talvez daqui 5 anos não haja jornalismo musical, porque não haja necessidade de jornalismo musical, porque não vai ter mais música. O que você acha? Não, assim, eu penso o seguinte, falando sobre comércio e música, você falando, pô, o cara não vai ter nem incentivo para fazer a música, certo? Ele não vai ganhar absolutamente nada. Vai morrer de fome, vai viver do quê? Exato. Hoje a gente vê, por exemplo, mas falando sobre jornalismo, ano passado, sei lá, foi difícil contar quantos decidiram que o melhor álbum do ano era do Grizzly Bear. E o cara, no ano passado mesmo, soltou uma entrevista falando que ele não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então, ou seja, não é uma crise nossa aqui. Não, é global, não é no Brasil. Só que acho que isso não faz morrer. Enquanto tiver um Grizzly Bear, o cara que vai pagar para morar com o namorado dele lá não vai conseguir.
A gente vai ter coisa para escrever ainda. Há quem defenda esse amadorismo, que acha que vem para o bem. O nosso amigo Carlos Eduardo Miranda, ele acha que o futuro é isso aí mesmo. A pessoa faz o disco para 50 pessoas e ela só vai fazer o que ela tem vontade de fazer música. O futuro, eu acho que ele está certo, o futuro é esse mesmo. A questão é se alguém vai ter a pretensão de querer viver de música e ter carreiras musicais, ou vai virar só um hobby legal, como é para muita gente, inclusive. Mas já é mais ou menos como é hoje, né? Se a gente pega... Você falando sobre a qualidade, aqueles que a gente consegue olhar, poxa, esse é um pouco melhor e tal, esse cara não está trabalhando com música. Ele está trabalhando também com música. Pois é. E realmente, a gente fica... Realmente vai ser um hobby e tal, mas, pô, realmente agora é o que vai sobrar. Mas eu acho que esse lance você até chegou a falar do Deezer e outros serviços de streaming, é uma evolução, né? Perto do cenário que a gente estava até então... É uma evolução para o consumidor, para o cara que estava vivendo de música e vendendo as coisas. Não, mas ele já está pelo menos um passinho à frente do que ele estava no download legal. Não sei, será? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente vê o surgimento muito forte do funk ostentação, uma molecada que está ganhando uma puta de uma grana fazendo a música que eles acreditam, colocando o vídeo deles no YouTube... conseguindo 10 milhões de views lá. O Condzilla tá rico fazendo clipe, e ele foi o primeiro a fazer a parada. Eu acho que ainda vai ter música, sim. Eu acho que o funk ostentação provou isso aqui. O funk ostentação é prova de que vai ter música. A música pode não ser a música que todo mundo vai gostar. Não, né? é a música que todo mundo gosta, por isso que dá dinheiro. É a música pop de hoje. Eu acho que sempre se dá um jeito. Sempre se encontra. Eu acho que o talento acaba prevalecendo. Em 1998, 1999, foi o ano em que todo mundo falando que a pirataria ia acabar com a indústria. Aí ia lá, Roberta Miranda passava com o trator em cima de não sei quantos discos piratas. Pois é. Nesse mesmo ano, tinha uma banda chamada Tradição, cujo vocalista era um cara chamado Michel Teló, que tocava no interior do Rio Grande do Sul. Ele foi tocar em Belém do Pará ou no Nordeste por causa da pirataria. Porque as pessoas pirateavam os discos do Tradição, que eram lançados só no mercado de Porto Alegre, e chamavam para fazer show. Então, eu acho que vai se encontrar um jeito de se regulamentar isso, e vai sempre se encontrar um jeito de viver com isso. André, vamos começar aqui? Perguntas? Tem uma aqui. As primeiras damas. Eu não vi ninguém. Quem quer o primeiro? Você decide. Alex Antunes não. Alex não vai ser o primeiro, não. Jornalista musical fazendo pergunta não vai. Já dançou. Eu acho que tem que relativizar esse negócio de falar bem e falar mal, porque eu acho que está meio na raiz da resposta que não está sendo dada. Eu concordo com o Barça, quando o Barça fala que tem ambientes particularmente promíscuos, que nem o Rio, mas nem todo lugar onde se fala bem tem a ver com isso. No Rio é corte, cara. É um cara contratado da Globo falando bem do outro cara contratado da Globo. Mas, se você pensa em experiências, que nem a experiência hippie, a experiência punk, a experiência digital, o fanzinismo não é igual ao globismo, né? Você tem ambientes que se constroem e que o mesmo cara joga em diferentes funções e que não é estranho ele tentar construir aquele ambiente. Então, eu prefiro o termo que o Sérgio usa, que é aposta, que são estratégias na qual os críticos e os jornalistas estão envolvidos para tentar entender o que é aquele contexto e como dialogar com aquele contexto, né? Metade da mesa aí e eu viemos da BIS, que até hoje é uma marca de prestígio, papapá. Por quê? Porque nós construímos aquela época? Não, porque aquela época nos construiu, né? Nós tivemos naquela época uma oportunidade de dialogar com aquele mercado e jogar um papel que foi um papel no qual a gente foi inteligente, né? Qual é a diferença de hoje para os anos 70 e 80? É que o jornalista fazia parte do pacote. A partir dos anos 60, as pessoas não só gostavam de ouvir os discos, como elas gostavam de ler o que as pessoas falavam sobre os artistas. E nessa época que o jornalismo cultural se construiu de uma maneira bacana, que não foi brigando. O contexto era favorável para os jornalistas. Então, quem sabia interpretar um artista e discutir o artista, pegava muito bem, tanto com os fãs que gostavam, quanto com os caras que estavam interessados em entender aquele negócio.
Então eu acho que aí tem uma incapacidade do jornalismo de fazer apostas. Você deu um puto exemplo brutal aí, quando você ataca ostensivamente o Los Hermanos. Eu não gosto de Los Hermanos, mas eu não acho que Los Hermanos é nem mais, nem menos babaca do que Legião Urbana. Então não adianta brigar com a memética e se atribuir o papel de barrar, por exemplo, barrar Criolo. Criolo é o Chico Buarque de verdade, porra. Criolo é o que o Chico Buarque queria ter sido. O senhor tem uma pergunta ou o senhor vai ficar discursando para todo mundo? Outras pessoas querem perguntar. Pois é. Né? Então, aqui não é fora do eixo, não. Então, passa o microfone aí. Então, né, eu acho que a resposta é um pouco essa. De encontrar o papel do jornalista, por exemplo, quando o Barça fala do Massari, está certíssimo. Eu acho que acabou de pendular aquela reputação antiga toda, dos filtros. Foi arrasada, foi destruída, e agora pendula para o contrário. A gente tem que achar os filtros de credibilidade de baixo perfil, que é o cara que não dá 200 sugestões, mas dá 2, 3 por semana. Né? E aí eu acho que tem um papel, sim, mas que tem um papel que tem que entender com essa época e não brigar com essa época. É isso. Acabou a pilha aqui. Mas, Alex, rapidinho, eu acho que tem uma diferença aí. Quando eu falo que sobre jornalismo construtivo, acho que toda cena alternativa tem uma pessoa que a divulgou em outros meios, que é um cara que fez um fanzine sobre a cena punk sobre o Ratos de Porã em 1983. Isso é super válido. O problema, na minha opinião, é quando isso passa para um jornalismo, para a grande imprensa, ou para uma imprensa maior, quando ele sai daquele gueto. Entendeu? Eu não acho que o jornalismo da Ilustrada, ou do Globo, ou de grandes portais, pode ser um jornalismo que faz parte da cena. Eu acho que ela tem que ser analítica. Eu entendo que o cara vai fazer um livro sobre a cena do garage lá no Rio de Janeiro. Pô, maravilhoso, beleza. Mas não pode um jornalista que trabalha no Globo e tal também fazer parte dessa cena e só escrever sobre isso. Eu acho que é uma questão de para quem você está escrevendo, entendeu? Não vejo problema. Próximo. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu tenho uma pergunta para todos da banca. André, eu entendi que você é bastante crítico, né? Mas eu não estou vendo a sua autocrítica, porque o tema da palestra é a grande mídia e os novos canais de divulgação. Aí você já cortou os novos canais de divulgação, só falou de jornalismo musical, tradicional. Eu acho que, na verdade, o cerne dessa palestra são os novos canais de divulgação, porque é o que está entrando no lugar do velho, entendeu? E daqui a 10 anos vai ser outra coisa. Então, acho que o nosso papel atual é entender essa tendência, para onde a gente está sendo levado. E bandas, por exemplo, como Los Hermanos e Teatro Mágico, são bandas que fazem contato direto com o seu público e lotam os shows. Hoje em dia eu abri uma produtora cultural e estou assim, tentando entender esse cenário. Então eu queria entender de vocês o que vocês veem desse cenário, como vocês analisam. Pelo que eu vi, assim, está acontecendo um certo desespero. Mas e isso aqui, e dinheiro, e público, não sei o que, a música. Calma, as coisas estão. A gente está numa grande transformação nesse momento. Eu acho que isso é importante a gente identificar. A internet estava revolucionando e ainda não está estabilizado. As coisas estão em transformação. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam isso, porque, para mim, é muito evidente. Como vocês enxergam o quê? Qual é a pergunta? A transformação dos veículos tradicionais, das gravadoras, para o YouTube do Porta dos Fundos. Essa pergunta é muito aberta, difícil a gente responder, porque é uma coisa assim, como a gente vê a transformação da cultura, da tecnologia, da sociedade e de tudo. Eu acho que o que a gente vinha falando aqui é justamente como é que a gente vê. A gente vê a transformação com a preocupação de quem vive de conteúdo. Então, assim, quem pensa em produzir conteúdo e ganhar dinheiro com ele, ou empacotá-lo, ou assim, o fazer, é a criação, né? A gente faz. Eu quero ser pago pelo que eu faço. Eu tenho um blog, eu sou pago para fazê-lo. Se eu não fosse pago, eu continuaria escrevendo? Provavelmente com muito menos frequência, com muito menos atenção para as coisas quentes. Eu acho que o cara que faz música, teatro, ou cinema, ou pinta quadros, ou qualquer coisa, ele pode levar isso como um hobby, ou ele pode levar isso como uma profissão. Eu estou velho para aprender outra, quero continuar sendo pago. E muitos outros músicos pensam assim. Eu acho que para responder isso que você quer que a gente responda, a mesa tinha que ser completamente diferente. Aliás, não sei porque chamam um monte de caras de quase 40, quase 50 no meu caso, anos, para falar disso. Inevitavelmente a gente vai falar do quê? De jornalismo musical, porque é um bando de jornalistas.
né? Então, a gente tem que montar uma outra mesa com outro mix para poder responder. André, deixa eu tentar. Então, como eu não tenho quase 50... Você pode responder porque você é publicitário. Exato, isso que eu ia dizer. Eu entendo o que ele falou sobre a questão da gente ter abordado aqui, sobre praticamente a morte do velho e tá pouco falando sobre... A questão é, hoje a gente tem... Vai ser muito mais difícil ganhar dinheiro com isso. Vai ser muito mais difícil ganhar dinheiro com isso. Mas vai ser muito mais fácil atingir o público que você está procurando. O blog, toda a comunicação digital que for, quando ele comparou a gravadora com o YouTube, é segmentação do negócio. É você conseguir... É o seguinte, o YouTube é do Google. O Google é a maior empresa de mídia do planeta Terra. Só para ninguém se enganar. Que o YouTube é super não sei o quê. Sim, tem gente ganhando bastante dinheiro. Quem? Os acionistas do Google. Sim. Mas é o que eu estou dizendo. A gente está falando sobre... falando especificamente sobre comunicação, a gente está segmentando muito mais. Se antigamente você escrevia um caderno de jornal, e você, como o André falou, você alcança uma massa muito maior e não está segmentado. Hoje a gente tem a massa muito maior sendo atingida por aquilo que a massa está pedindo. Certo? Aquilo que a gente quer, quando o André falou, eu não quero 200 bandas, eu quero 3. Antigamente ele fazia isso lá, né? Hoje ele não está fazendo tanto não, mas antigamente ele fazia isso lá. Ele, o Álvaro lá, o Paulão chegava e falava, escuta isso aqui. E você falava, caramba e tal. Hoje, e era um dos poucos, não tinha tanto canal de novidade assim, né? Para quem era uma revista ou outra. Hoje é muito grande a possibilidade, cada um está encontrando o seu. Então, quando se fala de Los Hermanos, quando se fala de teatro mágico, o que é que seja, é que eles conseguem atingir diretamente o público que eles precisam. Então, realmente, vai ser mais difícil ganhar dinheiro, mas vai estar sendo muito mais certeiro. Como profissão, não. Como profissão, não. Se a gente está falando de profissão, não. Mas como artista, como comunicação, como a sua mensagem sendo passada. Eu sou o teatro mágico, eu quero falar de amor livre. Eu não sei direito o que o teatro mágico fala, mas eu quero falar de, seja lá do que for, o seu público está sendo atingido diretamente. Cara, eu vejo o pessoal andando fantasiado de palhaço aí, velho, para ir no show do teatro mágico. Alguma coisa tem, cara. Já chegamos no teatro mágico, isso é um problema. Ingrid, tem mais perguntas? Oba, aqui, gente. Bom, meu nome é Felipe, eu sou parte do Projeto Axial. Me coloco, então, aqui com vocês na posição de artista, então. Só que um artista já que trabalha há 15 anos aí no mercado e, nesses 15 anos, inúmeras vezes teve essa necessidade de elaborar projetos de comunicação com imprensa ou sem imprensa. Na verdade, evidentemente, o Axial sempre foi um projeto muito alternativo na comunicação. Pôde sempre dispor muito pouco da imprensa, apesar de ter disposto, às vezes, de forma até bastante generosa. A questão que eu coloco é o seguinte, eu creio que hoje em dia a gente está numa situação específica que é a necessidade de uma complementariedade entre a divulgação autônoma, viralizada, memética, etc., com os filtros qualitativos que, em geral, a gente espera vir justamente do jornalismo. O jornalismo que selecione ou que indique coisas pertinentes dentro do mar midiático, né? Eu confesso que eu estou particularmente surpreso com essa mesa, porque eu confesso que eu vim aqui com uma pedra em cada mão para ouvir vocês, e não esperava me deparar com pessoas questionando o jornalismo dentro desse viés ético que a gente está vivenciando hoje em dia, de toda a promiscuidade do jornalismo cultural com o patrocinador, com o festival, com aquilo e outro, né? Juro que fiquei positivamente impressionado com relação a isso. Mas, voltando a esse assunto, essa certa corrupção, que parece ser endêmica, né, no jornalismo brasileiro, então, assim, um conselho, o que o artista faz para superar isso junto a vocês? A assessoria de imprensa continua sendo um intermediário obrigatório? Não há formas outras de chegar ao jornalista, se não por uma assessoria de imprensa, que creio que seja um intermediário muitas vezes bastante questionável nesse sentido também? Eu acho que o que interessa para todo artista no Brasil é sair na Veja, então ajuda. Não é a única coisa, mas é bom. Então, como é que faz para ganhar os seus ouvidos, Sérgio? Olha, eu acho que
assim, o Facebook estreitou bastante isso, né? Porque volta e meia, por exemplo, eu tenho um Facebook bastante ativo, volta e meia tem gente me adicionando, tal, não sei o quê. E eu procuro... Hã? Sim, senhor, respondo, Elson. Respondo. O Elson aprova, o Elson é um dos que me importunam todo dia. Respondo. Sempre que eu posso, eu respondo. Agora, é lógico, o que você tem que ver assim, por exemplo, a gente deve receber uma média de 20 discos por semana. Tá? Desses 20 discos, 2 são discos que você não pode ignorar. Sei lá, ou a Lady Gaga, ou o Paul McCartney, ou... Depois tem outros que você conhece o artista e acaba... assim, já conhece o trabalho do artista, vai lá e escuta e se dedica. E depois você tem o resto, que você senta ali, pega um dia certo de escutar e manda bala. Eu acho que, provavelmente, não sei, eu acho que a experiência da Rolling Stone e da Billboard possivelmente seja a mesma que era a experiência da Bis, que é todo disco e toda demo vai ser ouvida. Toda demo vai ser ouvida. O disco, se parecer particularmente ridículo, não será. Mas geralmente é. Certo? Não, eu demoro, mas eu escuto. Agora, você está falando da assessoria de imprensa? Sim, eu acho a assessoria de imprensa uma coisa necessária. Eu acho interessante. Até mesmo a assessoria de imprensa, em alguns casos, é o cartão de visita do teu trabalho. Se você tem um assessor que acredita no teu trabalho e te conhece, e que esse assessor, de uma forma ou de outra, ele tenha um acesso mais direto ao jornalista, ele é válido. Né? Muitas vezes. Só fazer... Nunca deixo de atender, não. Sim. Eu acho que uma forma também de atingir a assessoria... Eu concordo com o Sérgio nessa questão da assessoria, acho bem importante, porque quem está no meio tem alguns assessores que trabalham com determinados artistas que você sabe que o cara... se ele está trabalhando com aquele cara é porque ele acredita no trabalho. Tem cara que veste a camisa, né? E eu acho que também uma forma do artista chegar muito... não é muito o artista chegar, e sim o jornalista chegar no artista, que é somente quem mora aqui em São Paulo, é essa quantidade de shows que a gente tem aqui em Sescs, que a gente tem em casas menores, é só o cara não ser preguiçoso e tirar a bunda da cadeira e ir em show, que ele descobre bastante gente. Não, eu acho que, rapidamente, eu acho que as pessoas têm uma noção um pouco errada de como funciona uma redação. As pessoas acham que é tipo a CIA, que tudo que chega é triado, tem 15 caras inspecionando tudo, né, e entregam para jornalistas específicos e tal. E não é uma coisa muito mais anárquica. É caótica, é um caos. Você recebe discos, às vezes você está lá com 30 discos em cima da sua mesa, está ouvindo lá e um te chama a atenção e você vai e faz uma matéria, entendeu? Então não tem exatamente uma regra. Eu acho que a assessoria de imprensa é útil, mas eu acho que mais útil é uma banda que faz um monte de show, que fica enchendo o saco o tempo inteiro para sair. Eu acho que isso, no final das contas, sei lá, você recebe 10 e-mails de uma banda falando vai ver meu show, vai ver meu show, vai ver meu show. Um dia você vai ver o show. Agora, se for legal, você escreve. Agora é o seguinte, não dá também... ideia, Barça. Mas é verdade, porque as pessoas costumam reclamar muito. Porque tem uma meia dúzia aí que faz isso. Sim, mas é louvável isso, é legal que faça, entendeu? Vai passar o seu telefone. E tem um negócio que é o seguinte, é o trabalho, não é o marketing, não é a assessoria de imprensa, não é o trabalho. Então, se o que você faz é uma coisa que chama atenção, que é diferente do que outras 52 pessoas fazem, você já vai ouvir com mais atenção. Se você ouvir e falar, putz, isso aqui é igual, você já para, não tem, entendeu? Você dá preguiça. Né? Então, conforme o volume aumentou muito, antigamente a gente recebia X discos por mês para ouvir. Né? As gravadoras lançavam X discos por mês. Do nosso campo eram tantos, era possível, era viável. Hoje, ninguém consegue ouvir todos os discos de todas as bandas e ver todos os filmes que estão disponíveis, o tempo não é possível. Né? Então, também tem isso. É aí que eu acho que quanto menos igual, melhor. Tem uma pergunta, alguém levantou aqui, a mão ali. Ali. Então, na verdade, no Brasil, você sempre teve essa polarização, assim, o que é super popular, que chega na massa, assim como você estava diferenciando agora, funk ostentação, toda essa história. Então, isso aí vende muito, Michel Teló vende muito porque é o que a massa quer. E do outro lado você tem o rock,
que coitado, o rock, não somos incompreendidos, nossa arte não chega na massa, porque toda essa história. Então sempre tem meio que polariza isso. E no Brasil, quem sempre correu por fora e conseguiu construir sua história em momentos diferentes, de formas diferentes, foi a turma do rap. Desde os Racionais lá atrás, eles nunca dependeram de crítica, nunca precisaram chegar nesses canais especializados e ser, pelo contrário, muitas vezes foram enxovalhados pela crítica e conseguiram então aí criar uma cena consistente que gera renda, remunera todo mundo, e eles venderam, acho que se não me engano, foi 1,5 milhões de cópias do Sobrevivendo do Inferno, isso em 97, sem passar pelo sistema formal da cadeia produtiva da música. Como vocês enxergam isso, considerando que, por exemplo, vocês polarizaram muito, é rock, popularzão, e sempre esses caras são ignorados. Sempre, e são os caras que estão ali trabalhando e que mantêm uma coisa já consistente há muito tempo. E não precisa nem usar o exemplo do Racionais, né? Atualmente, o Rashid, o Projota, o Emicida, eles todos têm uma movimentação semelhante, né? Sempre com alguma estratégia, porque eles pensam, no caso dessa geração mais atual, de uma maneira estratégica, sem ter vergonha disso, não? Várias bandas de rock ou cantor de MPB vai ter algum pudor de pensar em alguma estratégia para chamar a atenção para o seu trabalho. Nesse caso dessa casta de rappers, eles nunca tiveram isso. Na verdade, eles pensam dessa forma: eles vão botar minha mixtape a R$2, porque eu vou vender mais, aí eu vou poder falar para o jornalista que eu já vendi 20 mil discos e isso vai trazer interesse para o meu trabalho. Na verdade, eles usam bem, eu acho que eles usam bem, e o Racionais está na capa da Rolling Stones, já é a segunda capa, já teve a capa do Brown só, né? Detalhe interessante essa capa do Racionais está na banca há uns 15 dias e já é a nossa capa mais vendida em muitos anos. Nossa, é a edição que mais repercutiu e mais vendeu, os números não mentem. Eu acho que é porque é o público do Racionais comprando a revista, que nunca compra. Então, esses são os tipos de artistas que conseguem carregar. Mas é o mito Racionais também um pouco, né? Às vezes não é nem um pouco, mas o mito Racionais é muito bom. Se você consegue colocar o Racionais... o Racionais esteve no programa do Luciano Huck, certo? O Ed Rock. O Ed Rock. O Ed Rock esteve no programa do Luciano Huck. O mito Racionais, eu não assisto o Luciano Huck, mas eu assisti. Isso eu queria pontuar também o seguinte: eu acho que os Racionais estão fora da curva. Os Racionais não são representativos do rap. A maioria dos grupos de rap está muito mal, passa de necessidade, não tem grana e não fatura. Esses caras que estão se descolando mais, e recentemente apareceram muito, e particularmente o Emicida e o Criolo, são caras que são já apadrinhados pela Paula Lavigne, já tem a produtora de não sei o quê, são amiguinho do publicitário não sei qual, já pegou para patrocinar, botar a roupinha da marca não sei das quantas, botar no clipe o tênis não sei das quantas. Esses também estão fora da curva. Eles também não são representativos do rap como um todo. Eu acho que o rap tem sua... Como o rap, como o forró, e como o funk, como outras coisas, que não tinham TV, que não tinham outras coisas, criaram seus modelos diferentes, como o rock no passado criou e hoje não cria mais. Mas, então, assim, eu acho que, na verdade, o rap no Brasil, ele não existe um circuito forte de rap do ponto de vista de grana para os rappers. A maioria dos rappers, eu acho, continua vivendo bastante... não é que nem nos Estados Unidos. Mas eu acho... Mas existe um público disposto a consumir, né? Eu acho que o segredo, por assim dizer, não é nem tão fantástico. O hip hop tem sua popularidade, certos rappers têm popularidade porque existe um público disposto a consumir o que eles fazem e o que eles dizem. E as letras deles, o comportamento deles, reflete no que as pessoas querem ouvir. A gente está falando do rock, eu acho que o grande dilema do rock nacional hoje, para mim, é que as letras, o comportamento deles não tem ressonância no público. Né? As pessoas não querem aquilo, as pessoas não querem escutar aquilo, as pessoas não se identificam com aquelas letras. Né? E é o que acontece com o hip hop, é exatamente o contrário. Não é? Eu acho que existe uma ressonância no que eles falam, assim como a gente pode criticar o sertanejo universitário, sei lá, mas existe uma ressonância no que eles querem. É música de balada, é música de pegar mulher ou ir para farra, encontra ressonância num público que quer ir para balada, pegar mulher e ir para farra. Hã?
Mas acho que ao mesmo tempo que, apesar de falar que o rap tá mal, a gente vê... Não digo tá mal, digo assim, do ponto de vista, não tem um mercado que sustente ele como sustenta outras áreas. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente vê, sei lá, projetos igual a galera do Stereo Dubs, que é uma galera que só esse ano produziu mais de 7 discos, de Rashid a, sei lá, Lourdes da Luz, Dom Cezão. O próprio Dom Cezão fez música junto com o Ivo Mozart, a música foi para novela. O Polo fez a música com o Ivo Mozart e colocou aquela Vagalumes, que é uma das músicas mais tocadas do ano. É uma música pop, mas o rap está ali. Eu acho que o rap não está tão mal assim, não. Eu acho que, se comparado com o rock, o rap está melhor. Muito melhor. André, a gente vai para as 3 últimas perguntas, as pessoas que já estavam na fila. E aí eu vou pedir só para que um de vocês responda, porque a gente está com o tempo super em cima, tá bom? Mas só um adendo, rock no Brasil só vendeu nos anos 80. Sim. Nunca vendeu. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Bruno Capelas. Mais alto, por favor. Eu escrevo para o Screenel, que é um site independente de música. A gente existe há 13 anos. E o que eu sinto, eu me sinto desapontado, na verdade, com esse painel. Porque eu sinto que falta algumas coisas aqui, a gente precisa tentar definir. A gente está tentando fazer o que como jornalista? A gente está tentando identificar o que é bom, a gente está tentando identificar o que é fenômeno de massa, a gente está tentando identificar o que é bom na cena independente. Tem uma frase tua famosa, André, eu preciso lembrar ela aqui, que é ouvir disco sem rasgar o plástico e só ouvir o disco pela capa. Eu acho que a gente não pode... Eu fiquei desapontado quando você falou que a gente não tem cena independente hoje, porque você mesmo fala isso. Você falando isso e não indo atrás, eu senti que existem músicas que representam os movimentos de junho, e é só ir atrás. A gente mostra isso no site, eu acredito que está lá. Eu peço desculpa à organização, mas eu queria de vocês o que é a função do jornalismo musical hoje. É entender o que é fenômeno de massa, é mostrar o cara que está lá no quartinho fazendo um negócio, que nem o Van Gogh fazia e hoje está aqui, e todo mundo sabe quem é Van Gogh, ou que o Lou Reed e o pessoal do Velvet Underground fazia e 20 anos depois a baterista estava sendo caixa de supermercado. O que é a nossa função? Mas você viu que a nossa opinião aqui não é uniforme, né? Cada um tem uma maneira de encarar as coisas. Cada um trabalha com um veículo diferente também. Né? Cada um tem uma experiência. Eu sei o que você está falando, eu sei que existe cena alternativa, eu sei que tem alternativos que se seguram, conseguem sustentar, e outros que realmente fazem show apenas no circuito do Sesc, com pouca gente lá dentro. Isso é claro. E no caso das músicas, como você falou, eu até quis falar aqui que eu tinha a música, o jingle do Rapa aqui, mas eu sei que bandas como, sei lá, o Apanhador Só, essas bandas fizeram também coisas sobre isso. Tem gente que encampou esse espírito, sim, das manifestações. Agora, o papo é meio difuso mesmo, é difícil a gente conseguir contemplar como você me citou especificamente, eu sou obrigado a explicar. Eu só escrevo... meu único trabalho, meu veículo é um blog chamado André Forastieri, onde eu escrevo sobre o que me der na telha, do ponto de vista do André Forastieri, que é um cara que tem quase 50 anos, já foi em muito show na vida, já fez muita coisa e não está afim demais de ir, e não quer sair, não quer ver, e vai sair para ver uma coisa muito específica porque me interessa. E boa. E assim, eu não cubro a área musical, eu não sou um veículo de cobertura musical, portanto eu não tenho obrigação de me manter informado sobre a área musical, eu quase não escrevo de música. Você não pode dizer que não existe produção Eu não disse que não existe produção, eu disse que a produção independente, que eu vejo, que eu ouço, essa cena indie brasileira, me parece invertebrada, é a minha opinião. Eu posso argumentar e escrever porque, aliás, já escrevi várias vezes. Você pode concordar ou discordar. Tranquilo, é para isso que estamos aqui, não para concordarmos, mas para discordarmos. Eu acho que os jovens jornalistas que têm mais obrigação e têm mais tesão de fazer isso aí acontecer. A gente já fez 25 anos atrás a nossa parte. Agora, quem está chegando agora que faça a sua. Não, mas só para complementar, a minha opinião é a seguinte: eu acho que tem uma diferença entre não existir e não repercutir para um público maior.
Você fala assim, qual foi a música da manifestação? Realmente, vai comparar com a manifestação de 84, as diretas e tal, foi uma coisa nacional. Entendeu? Então não dá para você negar que realmente não teve uma música que as pessoas lembram. Daqui a 20 anos alguém vai falar, pô, as manifestações lá dos 20 centavos e tal, por que se ouvia na época? Ninguém vai lembrar. Entendeu? Talvez você lembre, seus filhos lembrem, mas você tem que ter a consciência de que é uma cena pequena. Entendeu? Então, não é, quando você fala assim, não teve uma música, não quer dizer que não tem ninguém fazendo. As pessoas costumam ficar muito melindradas com isso, entendeu? Às vezes você fala assim, o cinema brasileiro está péssimo. Não, porra, lá no Rio Grande do Norte tem um cara que faz filme, sabe? Você vai ficar falando de todas as exceções num país de 200 milhões de pessoas, você vai ficar aqui o ano inteiro, cara. Na prática, o cinema é Globo Filme. Exato. Bom, Diga. Sérgio quer falar. Não, só e se a gente for ir mais para trás, né, os Caras Pintadas cantavam uma música da década de 60. Exato. Né? Em 1992 eles cantavam Sem Lenço. Alegria. Quem estava na rua estava com o iPod. Cada um está ouvindo a sua música. Quem era? Não, vamos estender aí, vai tá querer bom. me matar, mas assim, realmente não dá mais tempo. Eu vou pedir para pegar os caras aqui na saída. Pegar os caras na saída? Pô, aqui na saída. a gente é convidado, pô, vai apanhar. Então, Sim, as considerações... Sabor, valeu, obrigado a todos da mesa, obrigado a todos que assistiram, participaram, colaboraram. Estamos todos ou quase todos por aí na internet, nós podemos ser conversados, recebemos CDs, ouvimos eventualmente, né, Sérgio? Xingados, estamos aí, valeu, obrigado.